Olá, como é que você está? Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Conecta. Olha, tem um ditado que diz que se tem uma coisa que a gente não foge na vida é dos tributos, né? Todo mundo paga. No Brasil, então, a gente paga muito quando consome as coisas, né? Pois é, tem uma reforma tributária aí tramitando no Congresso Nacional, tem várias propostas. Você está por dentro? É bom estar, porque isso vai envolver a vida de todos os brasileiros. A gente vai conversar com o Cássio Vieira. O Cássio, ele já está aí com a gente na tela, é o presidente da Anafisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal. Muito obrigado pela sua presença, Cássio. Obrigado, Jeremias. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho desse tema relevante, que é a reforma tributária. O Brasil realmente está precisando dela. O Cássio, você sabe que há mais de 20 anos eu fazia reportagens sobre a reforma tributária. Há quanto tempo no Brasil a gente discute isso? Jeremias, praticamente desde a Constituição de 88, que o nosso sistema está sendo objeto de críticas por uma série de motivos, particularmente por causa da sua complexidade. É muito difícil para os empresários, para os empreendedores, conviverem com tantas normas, tantas obrigações acessórias, tantas legislações que acabam levando o contribuinte, muitas vezes, para um labirinto. Ele se perde num amontoado de obrigações, de deveres com fisco, muitas vezes ele é autuado, não é culpa dele, tamanha complexidade do sistema. Pois é, e essa complexidade, no momento que a gente vive, que precisa de investimento, acaba afastando investidores estrangeiros também, Cássio? Olha, Jeremias, acho que o Brasil nunca teve numa situação tão dramática como está atualmente. A Covid, primeiro que ele já veio de uma recessão nos últimos anos, com uma breve recuperação, e agora novamente estamos entrando numa mega recessão em função da Covid, que acometeu não só o Brasil, mas outros países. O problema é que, diante desse quadro, a gente está num ambiente em que a competitividade das empresas ela é cada vez mais relevante. Se não tivermos competitividade nas nossas empresas, a gente vai ter mais desemprego, menos crescimento econômico, vai acabar fazendo com que a nossa situação se deteriore ainda mais. E um dos aspectos que realmente dificulta o nosso desenvolvimento é justamente a complexidade do nosso sistema. Para você ter uma ideia, Jeremias, segundo uma avaliação do Banco Mundial recente, de 2019, o Brasil está entre todos os países analisados, ele é o número 184 dessa relação, naquilo que se refere à complexidade das obrigações acessórias, com mais de 1.500 horas por ano dedicadas ao contribuinte. O contribuinte tem que dedicar um enorme esforço, não só de dinheiro, mas de tempo, contratar especialistas para manter a conformidade com o fisco. Para você ter uma ideia de comparação, na Alemanha esse número gira em torno de 200 horas. Então, como que a gente pode estar entrando, talvez, na pior recessão que nós vivemos na nossa história? Estão falando aí numa queda, talvez chegue a 9% de queda do PIB, né? E com um sistema tributário que não vai nos ajudar a sair dessa recessão. Precisamos imediatamente de uma reforma tributária, alguma coisa que realmente simplifique o sistema, que no nosso ponto de vista, do ponto de vista da Anafisco, é a questão. Se nós tivermos um sistema complexo como é hoje, não teremos emprego, não teremos recuperação econômica. E você estava falando, eu estou pensando aqui desse cenário que a gente vive da pandemia, que tudo está se tornando muito digitalizado, e as empresas, inclusive, e eu fico pensando na concorrência internacional. Eu li uma matéria esses dias que dizia que em determinado país você abre uma empresa pela internet, eles te mandam pelo correio, você tem tipo um CNPJ da empresa, e você começa a atuar sem ter nunca ido no país. Imagina o nível de adiantamento.
é que fica o Brasil nessa concorrência mundial e online, digitalizada, né? Se a gente tiver uma tributação que é tremendamente complexa e dificulta para todos nós. Eu sei, Cássio, que a Anafisco tem uma proposta, né? Eu queria que você falasse, para atualizar nosso telespectador, que propostas a gente tem no Congresso Nacional e o que diz um pouco do resumo, a gente vai detalhar a proposta da Anafisco. Olha, Jeremias, isso daí é consenso. Todo mundo percebe a dificuldade do nosso sistema. E há diversas soluções que estão sendo propostas. Qual é o problema das soluções que se apresentam aí no nosso ponto de vista? É que elas não obtêm o consenso necessário para que haja uma efetiva aprovação por todos os atores que estão envolvidos. Quando se fala em propostas que estão aí apresentadas ao Congresso Nacional, nós temos uma no Senado, que é a PEC 110. Essa PEC é de autoria do senador Rocha. Ela é muito baseada na PEC 293, que era de autoria do deputado Rauli. Basicamente, ela propõe a instituição de um IVA. Esse IVA ele extinguiria diversos tributos sobre o faturamento, sobre o consumo, aliás, melhor dizendo, tanto municipais como estaduais, como federais, e faria também, extingue também algumas contribuições sociais, incidem sobre o faturamento, sobre o consumo, e aí institui um IVA nacional. Esse IVA nacional seria rateado pelos diversos entes federados. Esta, aliás, é uma das diferenças que existem entre o Brasil e os países europeus. É que o Brasil é um país federado e tem as suas complexidades e as suas peculiaridades que dificultam esse consenso. No âmbito da Câmara dos Deputados, nós temos uma proposta similar que também pretende extinguir diversos impostos sobre consumo, o ISS no âmbito municipal, o ICMS estadual, o IPI, a PIS, a COFINS, e instituir também um imposto do tipo IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que eles estão denominando como IBS, e também ali fazer com que esse imposto seja de caráter nacional. Qual a diferença entre ambas as propostas? É que enquanto na PEC 45, na Câmara, se institui um único tributo, um único imposto sobre consumo, no âmbito do Senado, a instituição de 2 IBS, um de âmbito federal, ficaria a ser tributado pelo governo federal, e outro de âmbito dos demais entes da federação, estados e municípios. Seria um segundo IBS. Agora, essas duas propostas, elas já estão tramitando. No caso do Simplifica, que é a proposta da Anafisco, vocês ainda teriam que enviar? Vocês já estão conversando com os interlocutores? Olha, a proposta da Anafisco, ela não nasceu há tão pouco tempo assim. Ela foi, na verdade, fruto de um amadurecimento que ocorreu nos debates dos últimos anos com diversos atores relevantes. Tanto é assim que, imediatamente apresentada, a primeira entidade que se mostrou favorável à nossa proposta foi a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais. Então, esse foi o primeiro ator relevante que, aliás, saiu até recentemente uma manifestação deles em redes sociais, na qual eles dizem claramente que seria a melhor proposta para o nosso sistema tributário nacional. Ao lado dessa apoiadora do Simplifica Já, vieram outras entidades, como a SESCOM, como a própria Frente Nacional de Prefeitos, na reunião de março, que ocorreu em março em Florianópolis, ela deliberou que não seria conveniente para os municípios, quando se compara com a proposta ou com os princípios que são defendidos pelo Simplifica Já,
adotar o IBS. Nesse sentido, a Frente Nacional de Prefeitos também defende os mesmos princípios que são colocados pelo Simplifica Já, que é a nossa proposta, além de outros atores que também estão sempre prestando atenção. Já foi apresentada essa proposta para entidades como o SEBRAE, para a Associação Comercial de São Paulo, para uma série de entidades que estão aqui cada vez elogiando a nossa apresentação e falando que realmente, no ponto de vista desses agentes, a nossa proposta é consistente, ela supera as dificuldades que são colocadas pela essa proposta atualmente em trâmite no Congresso Nacional. Agora, eu queria entender, então, a gente está conversando aqui com o Cássio Vieira, que é o presidente da Anafisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais, e falando sobre as propostas da reforma tributária. Qual é a principal diferença entre a proposta da Anafisco e a que estão lá? Você já explicou, mas eu sei, por exemplo, que tem essa questão dos principais impostos, porque no Estado nós temos o ICMS, que é muito importante, e temos no município o ISS. A proposta da Anafisco é extinguir esses dois e criar um só, é isso? A nossa proposta, ela parte de alguns pressupostos. Primeiro, a proposta é necessária, e ela é necessária com efeitos o quanto antes. Então, se nós pegarmos, por exemplo, as propostas que estão aí em trâmite no Senado, vamos pegar, por exemplo, a proposta que está em trâmite na Câmara dos Deputados, que é a PEC 45. O que propõe a PEC 45? Ela propõe que seja mantido o atual sistema. O que é o atual sistema? Precisamos compreender. São 5.700 impostos municipais, cada prefeitura, cada município com plena autonomia para colocar diversas alíquotas entre 2% e 5% nos diversos serviços que existem no âmbito da tributação de serviços. Então, essa tributação é mantida por 10 anos. Também é mantida uma tributação dos estados, sendo que vamos ter 27 legislações, muitas vezes conflitantes, que dificultam a vida do contribuinte. Cada uma dessas legislações pode ter diversos benefícios fiscais, diversas alíquotas, e faz com que haja, inclusive, em virtude da guerra fiscal, na medida em que hoje o tributo, o ICMS, ele é partilhado entre origem e destino, dependendo da situação, se é no meio da cadeia ou se é consumo final, faz com que haja uma guerra fiscal no âmbito do ICMS. O ICMS, aliás, ele é colocado pela Confederação Nacional das Indústrias como sendo o principal complicador do sistema. Na verdade, se você somar a complexidade do ICMS, da PIS e da COFINS, dá praticamente 90% da complexidade do sistema tributário nacional, segundo os industriais, ficando a complexidade do ISS muito aquém desses tributos. No âmbito federal, nós temos ainda a PIS, a COFINS e o imposto sobre produtos industrializados. O imposto sobre produtos industrializados teria mais uma função extrafiscal, ou seja, uma função que, em tese, seria para controlar a economia. Então, todo esse tema, no âmbito da PEC 45, que é uma das propostas que está sendo discutidas, ele é mantido por 10 anos, quer dizer, não resolve o problema do empresário de forma nenhuma, ele ainda continua precisando fazer cadastro em 5.700 municípios, 27 estados, Distrito Federal, precisa fazer cadastro na União, ele precisa emitir notas fiscais em cada uma dessas operações, conhecer todas essas legislações
Cada município, cada estado vai ter diversos decretos, diversas portarias, instruções normativas da Receita Federal. Enfim, é um pandemônio que não é resolvido. Então, assim assustador que a gente queira colocar em discussão uma proposta de reforma tributária que posterga em 10 anos a simplificação do sistema. Por quê? Porque há, em paralelo a essa manutenção do atual sistema, a inclusão de mais um tributo, que seria o IBS. Durante 10 anos, seria colocado para o contribuinte mais um imposto, mais uma complexidade, que é o IBS, mais uma legislação, e a lógica seria que, ao longo de 10 anos, a alíquota desses tributos fosse caindo e a alíquota do IBS fosse aumentando, sendo que depois, e só depois de 10 anos, é que traria alguma simplificação para o sistema tributário nacional. Ao lado disso tudo, nós temos o quê? Uma resistência enorme de alguns atores frente a propostas dessa natureza. Por quê? Porque, para o setor de serviços, indubitavelmente, a proposta de instituição de um IBS com uma alíquota nacional única, ela vai implicar obrigatoriamente em aumento de carga tributária para diversos prestadores de serviços. Então, nós estamos falando aqui de um aumento de carga tributária que ultrapassa, em alguns casos, 100%, e que vai implicar aumento efetivo do quê? Do custo do transporte, do custo da educação, do custo da saúde. Existiria uma homogeneização da tributação sobre consumo com uma única alíquota, o que faria inexoravelmente que nesses setores houvesse um aumento de carga tributária. Só que tem um detalhe, Jeremias. O que ocorre é que são justamente esses setores, os setores de prestação de serviço, que mais empregam pessoas hoje no Brasil. Isso significa nós estarmos falando que estaríamos aumentando a carga tributária ao longo dos próximos 10 anos para o setor que emprega 70% da população. Não é estranho que a gente queira discutir uma reforma nesses termos quando nós estamos mergulhando na maior crise de desemprego e recessão que o Brasil já viveu em toda a sua história? Então, é assustador que a gente caminhe por esse tipo de proposta. Isso daí, eu apresentei a resistência, por exemplo, do setor de serviços, que vai efetivamente ter um aumento de carga tributária, mas há outros agentes que também são resistentes. Por exemplo, os municípios, especialmente aqueles municípios nos quais vive 70% da população brasileira, que são os médios e grandes municípios. Por quê, Jeremias? Porque esses municípios são responsáveis por mais de 95% da arrecadação da tributação sobre serviços no Brasil. Daí você pode se perguntar, mas o que afeta a PEC 45 para eles? O que ocorre é o seguinte: o setor de serviços é o setor que hoje mais cresce economicamente, na medida em que, veja, o município é aquele agente que é responsável pela educação básica, pelo serviço de saúde, pelo serviço de transporte público, pelo serviço de limpeza urbana, talvez o ente sobre o qual caem mais ônus que estão diretamente relacionados com o cidadão. O município ele conta com esse crescimento econômico do setor de serviços, porque ele sabe que, com o passar do tempo, ele vai ter, modicamente, aumentos contínuos de arrecadação em função desse aumento do PIB de serviços. Agora, na medida em que é retirado dele o ISS e fica em retorno a esses municípios uma parcela do IBS, ele proporcionalmente vai sim ter uma perda muito significativa em sua arrecadação no longo prazo, ainda que haja uma compensação no curto prazo. No médio e longo prazo,
vai haver uma perda substancial da arrecadação para o ente que está mais vinculado ao cidadão. Então, em função dessas resistências que existem de diversos agentes relevantes no processo, nós tememos que as propostas de reforma tributária que estão hoje em trâmite no Congresso Nacional, estão sendo discutidas, elas podem sofrer o mesmo problema que sofreram todas as propostas de reforma tributária dos últimos 30 anos, como você mesmo colocou. Desde a Constituição de 1988, sabemos que o nosso sistema é complexo e precisa de simplificação. E não conseguimos fazê-lo porque não há propostas de consenso. Nesse sentido, a proposta do Simplificar Já, ela vem ao encontro aos anseios do empresário, aos anseios da população que quer a manutenção da sua renda, dos seus empregos, ao anseio de todos os entes federados, porque os estados também eles não podem suportar mais algum tempo sem uma reforma tributária. Por que, Jeremias? Porque o ICMS ele é um imposto que se tornou tão complexo, mas tão cheio de regras e dubiedades, que faz com que os estados percam, sim, a arrecadação potencial que eles poderiam ter com o ICMS, dificultando a arrecadação, dificultando a fiscalização, facilitando a sonegação do imposto. Então, uma reforma tributária é de interesse dos estados, uma reforma tributária é de interesse dos municípios, mas, especialmente, uma reforma tributária que traga benefícios imediatos e simplificação imediata do sistema é de interesse do empresariado e da população em geral. Não podemos mais continuar com esse sistema. E é nesse sentido que vem a proposta do Simplificar Já. Muito interessante. A gente está conversando com o Cássio Vieira, que é o presidente da Anafisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais, falando aqui sobre reforma tributária, que tem um tema de 30 anos aí que se discute. Agora chega-se ao Congresso Nacional e esperamos que, depois de tanta discussão, pelo que o Cássio está nos trazendo, ainda podemos aprovar uma reforma que vai, em algum âmbito, trazer mais burocracia, porque me parece, Cássio, pelo que eu tenho acompanhado, que redução de carga tributária parece que o brasileiro não vai poder esperar muito das reformas que estão sendo apresentadas. Mas só para fazer um resumo, o Cássio falou, por exemplo, do ICMS, que é o principal imposto nos estados. Você tem aqui um celular, por exemplo, então você tem o fato gerador, não é, Cássio? Então você fabrica em São Paulo, mas compra bateria em Americana, onde é que vai gerar esse imposto para o governo? É Americana, São Paulo? Aí a legislação tem que definir. Aí você vai vender isso para Minas Gerais, e aí? Quem é que fica com esse? Então vai sendo um emaranhado de informação de imposto que vai dificultando, e para o empresário, então, fica uma loucura, né? Ele tem que contratar um monte de técnico para poder, fora as obrigações acessórias que o Cássio pode falar, embora acho que nem vai dar muito tempo. Mas eu queria saber, Cássio, principalmente, se a proposta da Anafisco, vocês têm um interlocutor no Congresso Nacional, se as pessoas que se interessam por esse tema podem procurar quem? Por exemplo, tem a anafisco.org.br, eu dei uma olhada lá, tem tudo lá, né? Como é que as pessoas e associações que têm interesse em conhecer e apoiar podem entrar em contato e participar? Jeremias, muito obrigado. Colocando bem rapidamente, a nossa proposta de Simplificar Já, ela elimina 99% dos impostos atualmente, ela institui um ISS no âmbito nacional, ou seja, ela elimina 5.700 legislações para colocar uma legislação de ISS apenas, ela elimina 27 legislações de ICMS para colocar apenas uma legislação de ICMS, e ela elimina e simplifica os tributos federais. E ela faz isso sem entrar nas complexidades, tornando o sistema mais regressivo, com a possibilidade de você ter uma restituição do imposto por parte do pessoal menos favorecido. Então, tem uma série de propostas, que eu não sei se nós temos tempo aqui para colocá-lo, mas fundamentalmente
uma proposta que simplifica imediatamente o sistema, sem criar conflitos com os atores já envolvidos. Com relação aos apoiadores que nós temos hoje, no âmbito do Congresso Nacional, nós estamos discutindo o tema com diversos deputados e senadores. É engraçado que, para todos aqueles para os quais nós levamos a proposta, nós temos ouvido temos tido muita recepção, ouvido elogios, e realmente, quando eles percebem as consequências das propostas atualmente em debate, eles se filiam ao Simplificar Já. Nós já discutimos aí com diversos técnicos legislativos, não só parlamentares, e esses técnicos são assessores dos deputados, dos senadores, e eles estão também convalidando a nossa análise junto aos parlamentares. Acreditamos que é um trabalho que vai ter que ficar ainda mais efetivo a partir agora da retomada da discussão da reforma tributária, que está sendo anunciada pelo presidente Maia. Vamos ter que ter reuniões com mais parlamentares e levar a nossa proposta a todos eles. Com relação ao Simplificar Já, é um movimento que é capitaneado pela nossa entidade, a Anafisco, por diversas outras entidades. Eu tenho até medo aqui de citar a todas e posso fazer aí alguma omissão, mas o que eu devo salientar é que estamos no site www.simplificaja.org.br. Nós também estamos no Instagram, e qualquer manifestação de apoio, questionamento, críticas é muito bem recebida e pode ser feita tanto especialmente pelo site. Eu peço a todos que encaminhem, entrem em contato, seja por telefone, que está lá no site, seja por e-mail, que nós vamos atender a todos. Muito bem. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, como a gente está falando aqui de uma legislação nacional, tudo isso é mais atinente à Câmara Legislativa Federal e ao Senado, né? Mas nós temos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo também comissões, frentes parlamentares que tratam deste assunto e de tributação, muitos parlamentares envolvidos, que você pode entrar em contato também, que podem ajudar. Mas é importante que você participe. No Congresso Nacional, a gente sabe que tem lá, quando vai votar o projeto, as pessoas podem fazer tipo uma votação informal, né? Sim ou não, se é a favor ou não, né? Participar do debate, ainda que minimamente, porque vai mexer com a vida de todos os brasileiros. A proposta da Anafiscos, que é o Simplifica, olha, unifica quase 6 mil cadastros tributários, reduz quase 6 mil notas fiscais, elimina milhares de obrigações acessórias, unifica 5.570 legislações municipais do ISS e por aí vai, né? Bom, eu queria, para finalizar, então, em 30 segundos, como é que você vê essa expectativa, Cássio? Porque nesse ano que a gente está, de pandemia, depois, vamos dizer que se aprove esse ano, tem um processo também, porque tem que unificar os sistemas, né? Que o brasileiro pode esperar aí? Tem mais 30 segundinhos para comentar e a gente encerra. O brasileiro deve esperar muita discussão sobre a reforma tributária, mas ele tem uma responsabilidade, participar dos debates. Ele deve entrar em contato com os seus parlamentares e manifestar sua preocupação, sua vontade de ter uma simplificação do sistema sem que seja viável. Esta é a bandeira do Simplificar Já, uma reforma tributária com efeitos imediatos e que seja factível. Muito obrigado, Jeremias, e um grande abraço aí para você e toda a equipe da Alesp da TV. E as portas estão abertas aqui, viu, Cássio, para que você traga novidades, viu? É muito importante esse tema. Conversei com o Cássio Vieira, presidente da Unafisco, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos do Município e Distrito Federal, que está trazendo a proposta do Simplifica para a reforma tributária, que está no Congresso Nacional, e tem também a participação aqui na Alesp e também com as frentes parlamentares, todo o trabalho que se desenvolve em âmbito estadual. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua companhia, até o próximo programa.